Olá, estamos em Tisha B'Av. Eu queria nesse momento falar um pouco sobre a destruição do segundo templo que aconteceu pelos romanos. A gente sabe que o motivo da destruição foi o ódio gratuito, a falta de união que tinha no nosso povo. Jerusalém era extremamente forte, muralhas que cercavam a cidade. A gente estava dentro da cidade e nesse momento estava tendo uma discussão. Os sábios da Torá falavam que a gente deve se entregar aos romanos. Existiam guerreiros na cidade que falaram: não, a gente vai lutar. As pessoas da cidade estavam cercadas por muralha com muito alimento. Daria para durar e ficar muito tempo dentro da cidade. Isso estava impedindo das pessoas terem a coragem de lutar e guerrear. Os guerreiros, eles queimaram os armazéns de comida que tinha na cidade, para obrigar o povo a sair para lutar e guerrear. Os sábios de Torá nesse momento sabiam que a gente não conseguiria vencer. Queriam tentar conversar com os romanos, mas ninguém podia sair da cidade. Veio um grande sábio chamado Rabbi Yochanan ben Zakkai, o líder dos sábios da época. Ele falou: eu preciso tentar falar com os romanos, tentar conseguir salvar pelo menos alguma coisa antes que a destruição seja total. Ele se fingiu de morto, deitou num caixão, e os alunos dele começaram a carregar ele para levar ele para fora da cidade, porque não se poderia enterrar um morto dentro das muralhas de Jerusalém. Quando eles chegaram na porta, os soldados dos judeus que estavam na porta falaram: não, talvez ele está vivo, deixa eu furar ele para ver se ele está vivo. E os soldados falaram: como? Como você vai fazer isso com um dos maiores sábios do povo judeu? Eles autorizaram eles de saírem com o corpo. Saindo das muralhas, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele se levanta e ele vai em direção a Aspasianos, que era o general da época, e ele fala: Shalom alecha amelech. Shalom para você, o rei. Aspasianos nesse momento fica muito nervoso e fala: eu vou te matar 2 vezes. Primeiro, porque você me chamou de rei e eu não sou o rei. E segundo, porque se eu fosse o rei, por que você não veio falar comigo antes? Rabbi Yochanan ben Zakkai responde e fala: se você não é o rei, você vai ser o rei. Porque está escrito na Torá que o nosso templo vai ser entregue nas mãos de um rei. E isso que eu não saí antes é porque, infelizmente, os guerreiros da cidade não permitiam. Exatamente naquele momento chegou uma caravana de Roma, avisando que o imperador romano havia morrido e que Aspasianos foi nomeado como o novo imperador de Roma. Ele ficou impressionado com a sabedoria de Rabbi Yochanan ben Zakkai e como ele sabia. E falou para ele: eu dou para você 3 pedidos. O templo, o Beit HaMikdash, Jerusalém, era impossível salvar. Ele nunca aceitaria. E por isso Rabbi Yochanan ben Zakkai pediu 3 coisas. Pediu pela Academia de Yavne, um centro muito forte de judaísmo, de Torá, para que a gente possa manter a nossa Torá forte durante todo o exílio e durante todo o período da destruição. A descendência de Rabban Gamliel, que eram os líderes do povo, para que tivesse uma liderança após a destruição. E pediu também por Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok era um velhinho que 40 anos antes da destruição, ele começou a jejuar. O que ele fazia? Comia somente de noite. Ele comia uma alfarroba. Ele era tão magro que o alimento ia saindo, descendo, e dava para ver o alimento caindo pelo corpo dele. Quando o imperador romano Aspasianos viu Rabbi Tzadok, ele falou: é isso? Eu te dou 3 pedidos e você me pede por um morto-vivo desses? Rabbi Yochanan ben Zakkai, nesse momento, ele jurou pela vida do imperador. E falou: se tivesse mais uma pessoa como essa dentro do povo judeu, você poderia ter o dobro do seu exército.
que você nunca conseguiria destruir Jerusalém. E justamente nesse momento, salvaram Nabucodonosor, curaram ele. O templo foi destruído por Titus. Titus virou um general, entrou dentro do Beit HaMikdash, uma matança generalizada e muitas pessoas morrendo e rios de sangue. Até que ele chega no Beit HaMikdash, ele quer profanar o Beit HaMikdash, ele corta as cortinas, abre um Sefer Torah e joga no chão. E tem relações com uma prostituta em cima do Sefer Torah, no Kodesh HaKodashim, no lugar mais santo do nosso templo. Ele sai de lá dizendo: vencemos, acabamos com o Deus dos judeus. Todas as riquezas do templo ele leva para Roma. A cidade destruída. Começa o exílio, o sofrimento. Muitas pessoas morrendo e pessoas sendo levadas como escravas, pessoas sendo abusadas sexualmente. E nesse momento, enquanto ele está na embarcação, voltando para Roma, começa uma grande tempestade. O navio iria afundar. Titus ele levanta e fala: eu desafio o Deus dos judeus. Você, Deus dos judeus, só consegue vencer no mar. Assim foi com os egípcios. Assim foi no dilúvio. Eu desafio você de me vencer na terra. Aquela tempestade passa. Eles chegam em Roma. Entra um bicho pelo nariz de Titus e começa a corroer a cabeça dele. Ele grita de dor. E ele descobriu que uma das formas de acalmar essa dor é quando ele passava num ferreiro e a pessoa batendo o martelo no ferro, aquele barulho acalmava a dor dele. E aí ele pagava para as pessoas fazerem isso diariamente e chamava judeus para bater também no ferro. Mas quando vinham judeus, ele falava: para você eu não pago nada, já basta você ver o meu sofrimento. E assim foi até o momento da morte dele. Depois da destruição do templo, foi muito difícil para a gente. É um exílio que a gente vive até os dias de hoje. A gente não conseguia ainda reconstruir o nosso o terceiro templo. É importante a gente entender que quando a gente tinha o nosso templo, não existia dúvida sobre a existência de Deus. Existiam milagres frequentes. O templo justamente era para ter uma união muito forte no nosso povo. Atualmente a gente tem várias e várias sinagogas e cada um vai na sua. Naquela época a gente tinha um único templo que unia e reunia todo o nosso povo, onde a gente podia estar lá pedindo pelo bem para o nosso povo e para toda a humanidade. Atualmente que a gente não tem mais o nosso templo, a gente tem as nossas sinagogas. E a gente chegou num ponto que até mesmo as nossas sinagogas, a gente está com uma dificuldade agora em função da pandemia. É o momento mesmo para a gente chorar, para que, se Deus quiser, muito em breve, a gente possa voltar com força total às nossas sinagogas. E muito mais do que as sinagogas, que a gente possa voltar também para a nossa terra, para Jerusalém, reconstruir o nosso templo, voltar a ter uma união muito forte entre todos os judeus. Se o motivo da destruição foi o ódio gratuito, que a gente, Bezerra Hashem, possa construir também através de um amor gratuito, querendo sempre o bem de todos, tirando qualquer sentimento ruim dos nossos corações, lutando para que a gente possa ser sempre pessoas melhores, crescendo cada vez mais, e que, Bezerra Hashem, muito em breve, a gente tenha a vinda de Mashiach.